Tudo bem com você? Que bom recebê-lo mais uma vez aqui, direto da igreja de Barão Geraldo, aqui na região de Campinas, em São Paulo, diretamente para a sua casa ou para o local onde você escolheu assistir a gente. Nós estamos fazendo um estudo especial sobre o livro de Daniel. O livro de Daniel, do passado para o futuro, é o tema dessa série, e esse é o 10º domingo que nós estamos estudando esse assunto. E hoje nós vamos estudar o capítulo 10 do livro de Daniel. E antes da gente abrir a Bíblia e estudar esse capítulo, que mais uma vez nos traz lições maravilhosas, especiais, uma linda palavra de conforto, eu quero convidar você, do jeito que você está, nesse momento, a fechar os seus olhos, e nós vamos pedir a bênção de Deus sobre esse estudo. Vamos orar? Senhor, obrigado porque o Senhor nos convidou nesse momento, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, seja qual for o horário que esse teu filho, essa tua filha que está nos assistindo nesse momento, o Senhor escolheu esse momento para nos revelar, Senhor Deus, um pouquinho mais da tua palavra. Fala conosco agora, queremos entender esta mensagem, queremos ouvir a tua voz. Se faça presente no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 10. Você pode deixar esse capítulo aberto. E o tema de hoje é terror e amor. Olha que coisa impressionante. Terror e amor parecem duas coisas distintas e contrárias, mas é incrível. O capítulo 10 tem terror e tem amor caminhando juntos. De repente, aquilo que aterroriza é aquilo que conforta e acalenta o coração. E a visão que nós vamos começar a ver no capítulo 10, é uma visão que produz esses dois sentimentos no profeta Daniel, que é aquele que está recebendo a visão e a revelação que é aqui apresentada. Então, vamos, sem mais delongas, para o capítulo 10 do livro de Daniel. Olha só, o capítulo 10 e os eventos aqui retratados, eles acontecem no 3º ano de Ciro, ou seja, cronologicamente falando, eles acontecem 2 anos depois dos eventos do capítulo 9. O capítulo 10, ele tem uma unidade literária com o capítulo 11 e com o capítulo 12. Então vamos entender aqui. Aconteceu o capítulo 9. Se você lembra do nosso estudo da semana passada, nós falamos que no capítulo 9, Daniel estava às portas do cumprimento profético do retorno do exílio. Mas ele não via perspectiva, ele não via nada acontecendo, ele estava preocupado com isso. Agora, no capítulo 10, nós estamos 1 ano depois do momento em que o povo de Deus, volta do exílio para reconstruir Jerusalém e restabelecer o governo de Israel. Então, é nesse panorama que acontece o capítulo 10 do livro de Daniel. E o capítulo 10, ele está unido como se fosse um capítulo só, com o capítulo 11 e com o capítulo 12, ou seja, é muito importante você entender que hoje nós vamos introduzir a visão que será mais especificada e o assunto que será mais esclarecido nos estudos subsequentes que nós vamos fazer, tá bom? Que são justamente o capítulo 11 e o capítulo 12, formando os 3, como se fosse um capítulo só, mas na Bíblia eles estão divididos em 3. Então eu quero convidar você para ler comigo Daniel no capítulo 10, e nós vamos começar lendo o verso 1. Daniel capítulo 10, no verso 1, eu leio aqui na Nova Versão Internacional. Aqui diz o seguinte: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Vamos aprofundar um pouquinho então aqui? Bom, primeiramente, a visão acontece no 3º ano do reinado de Ciro, ou seja, 2 anos depois dos eventos do capítulo 9. No ano anterior a essa revelação, Daniel testemunhou a volta do seu povo do exílio. No entanto, Daniel não voltou para Jerusalém.
Daniel permanece em Babilônia. Provavelmente porque Daniel já tinha os seus 90 anos de idade. E talvez ele já estava estabelecido lá e não ia ter condição nem mesmo de saúde física de retornar para Jerusalém. Então ele testemunhou o seu povo voltando do exílio, mas ele mesmo permaneceu em Babilônia. Assim como nos demais capítulos, nos capítulos anteriores que a gente viu aqui, acontece um fenômeno parecido. Encontramos o desespero do profeta para compreender e, mais uma vez, um anjo vindo para esclarecer, uma atitude que parece comum dentro do livro de Daniel. Então, mais uma vez, nós encontramos Daniel desesperado, preocupado para entender certos aspectos da mensagem que Deus lhe revela, e o anjo Gabriel, vindo mais uma vez para lhe trazer o esclarecimento. Bom, já lemos o verso 1, vamos agora ler do verso 2 até o verso 4. Aqui diz o seguinte: naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne, vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé, junto à margem de um grande rio, o Tigre. Bom, aqui nós encontramos algumas informações úteis para a gente entender. O texto começa ali dizendo que Daniel passou 3 semanas em jejum. A tradição do jejum requeria apenas 3 dias para o ato de arrependimento. Está ali a referência bíblica, Êxodo 19, do verso 10 até o verso 15. Mas Daniel, ele estende 7 vezes mais e fica durante 21 dias em jejum, tal a intensidade da sua súplica. Mas o detalhe curioso aqui é que o jejum de Daniel acontece no período da Páscoa, algo que era considerado incomum e até mesmo irregular. Por isso que Daniel diz, durante o período do seu jejum, que ele não prova nem a carne, provavelmente a carne do cordeiro pascal, e nem o vinho. Ele não prova, ele não experimenta, não come, porque ele está jejuando. Mas por que ele jejua nesse período da Páscoa? Provavelmente por causa da interrupção da construção do templo de Jerusalém. Provavelmente essa interrupção justifique a sua atitude. O jejum acontecia então no primeiro mês, que era o mês de Nisan. A visão do capítulo 10 acontece logo após o encerramento das festividades da Páscoa. A Páscoa durava de 14 a 21, e conforme o texto que a gente leu, a visão vem para Daniel no dia 24 do primeiro mês, portanto, o mês de Nisan. Existe, portanto, nesse contexto, nessa visão, um paralelo claro entre a libertação do Egito e a terra prometida e o retorno do exílio. Tem aqui um paralelo muito claro, essa coisa de sair do Egito e ir para a terra prometida, e sair da terra do exílio e retornar para Jerusalém. Existe aqui um claro paralelo entre estes 2 acontecimentos que se cumprem, que culminam nesse período da Páscoa. Pois bem, verso 5 e o verso 6, nós lemos então o seguinte, olha lá: olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. O seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Agora aparece um personagem, de certa maneira glorioso, mas que é chamado no começo ali de um homem, ou que tinha a aparência de um homem. Mas quem era esse homem da visão? Para a gente entender, sem sombra de dúvida, quem era esse homem, a gente precisa perceber alguns detalhes. Primeiro,
Daniel diz: olhei para cima e vi a imagem de um homem. Olhei para cima e vi a imagem de um homem. Esse olhar para cima dá a ideia de que a origem deste homem é uma origem celeste. Se a gente daqui a pouco nós vamos acabar traçando, mas se a gente traçar um paralelo com o capítulo 7, onde a imagem de o Filho do Homem vem como vindicador do reino, e no capítulo 8, quando o Filho do Homem vem, quando aquele que tem a aparência de homem vem na posição de juiz, a gente sabe a quem que vai se referir esse homem da visão. Mas olha só que interessante, Daniel 7,13, Jesus é descrito como o Filho do Homem. Existe uma referência dessa aparição com o sumo sacerdote celestial. A maneira como Daniel descreve o ser divino da visão aparece em outros trechos claros da Bíblia. Olha só, Ezequiel, no capítulo 1, fala de relâmpago, fala do crisólito, do bronze polido, do fogo e da voz de multidão, como uma referência ao sacerdote celestial. Além disso, se você observar a descrição do capítulo 1 de Apocalipse, você vai perceber tremendos semelhanças, paralelos entre a descrição que é apresentada aqui nesse capítulo 10 de Daniel e aquele ser que é apresentado no capítulo 1 de Ezequiel e no capítulo 1 de Apocalipse. Portanto, é seguro dizer que esse que se apresenta diante dele numa forma de aparência humana, mas de maneira gloriosa, não é outro a não ser o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, né? Aí nós chegamos até o verso 10 e até o verso 12, né? Diz assim: em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, porque eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. Aqui nos versos anteriores, o que acontece é o seguinte: diante da visão deste homem, Daniel fica aterrorizado. Os joelhos, como eu li aqui, vacilam e ele cai prostrado ao chão, como se tivesse morto. Então vem um outro ser celestial, que é apresentado posteriormente, se tratar do próprio anjo Gabriel, e faz esse movimento que aparece aqui, de tocá-lo e de convidá-lo para se levantar, e ele se ergue. Mais uma vez, Gabriel vem para socorrer Daniel em sua angústia. Antes de começar o seu clamor, o anjo vem para lhe prestar auxílio e entendimento. Aqui se repete aquela mesma expressão dos capítulos anteriores, onde a Daniel é dito que ele é um homem muito amado, que Deus ouviu o seu clamor e que enviou ele para prestar auxílio e entendimento à revelação. Agora, aqui eu faço um parênteses para que você não se esqueça. Quando a gente olha para a maneira como Deus tratou Daniel, a maneira como as orações de Daniel encontravam eco no céu, a gente precisa lembrar de 3 coisas especiais. Você precisa lembrar de 3 coisas. Primeiro, você é muito amado. Você é muito amado. Segunda coisa que você não pode esquecer é que as suas palavras são ouvidas. Você é muito amado, assim como Daniel foi. Suas orações, suas palavras são ouvidas. Nunca pense você que ninguém está escutando você ou que Deus não se importa, porque suas palavras são ouvidas. E a terceiro lembrete que Daniel nos faz é que Deus tem e é todas as respostas que você precisa. Deus tem e Ele é todas as respostas que você precisa. 3 lembretes para você não esquecer. Você é muito amado. Você é muito amado. O segundo lembrete é: as suas palavras sempre são ouvidas. Suas súplicas, suas orações sempre são ouvidas. E terceiro, Deus tem e é
todas as respostas que você precisa, que você necessita. Avançando então, no verso 13 e o verso 14, nós lemos o seguinte: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias, então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. A visão se refere a uma época futura. Aqui apresenta um novo personagem. Um personagem chamado aqui de Miguel. Miguel é o nome daquele ser glorioso que Daniel vê. E esse ser glorioso é apresentado numa forma angelical, chamado de arcanjo. E o texto diz que Miguel está guerreando contra o rei da Pérsia. Mas o texto diz que ele há de prevalecer. Mas quem é Miguel? Bom, o nome Miguel significa quem é como Deus. É um nome que exalta uma posição incrivelmente superior de Deus em relação a outro qualquer Deus. Mas para a gente definir sem sombra de dúvida quem é Miguel, a gente precisa fazer alguns paralelos com outras aparições de Miguel na Bíblia. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Em Judas verso 9, Miguel é chamado de arcanjo. Em Apocalipse capítulo 12, verso 7, Miguel é apresentado como o líder das hostes angélicas. Em Daniel capítulo 10, verso 13, nesse mesmo capítulo, como a gente leu, ele é chamado de um dos primeiros príncipes. E esse primeiro não tem que ver com origem, mas tem que ver com posição. Daniel capítulo 10, verso 21, ele é chamado de vosso príncipe. Em Daniel 12, verso 1, ele é chamado de o grande príncipe e o defensor dos filhos do seu povo. Será que um anjo pode se enquadrar nessa descrição? Não pode. Miguel não é outro a não ser o próprio Filho de Deus. Miguel não é outro a não ser o próprio Jesus. É ele que se encaixa nessas características. Ele é diferente, ele é apresentado de maneira diferente. Perceba só, quando o anjo aparece a Daniel, o anjo vem para lhe trazer entendimento, o anjo veio para levantar ele, os joelhos dele estavam tremendo, e quando o anjo Gabriel vem, ele se levanta nos seus joelhos, ele se tranquiliza, ele se acalma. Mas quando Miguel aparece, ele cai de joelhos, ele fica aterrorizado, ele fica atemorizado diante da sua glória. A glória de Miguel e a glória de Gabriel não é igual. A reação de Daniel diante do anjo e diante do arcanjo Miguel é totalmente diferente. Daqui a pouco eu vou mostrar para você. Mas antes, vamos ler aqui o verso 15 até o verso 17. Olha o que diz aqui do verso 15 a 17. Quando ele me disse isso, prostrei-me rosto em terra, sem conseguir falar. Então um ser que parecia homem tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. Nesse momento, o próprio Miguel entra em cena. Ele cai diante de Miguel, aterrorizado. Miguel vem, toca nos seus lábios e ele começa a falar. E olha a sua expressão: como que eu posso falar contigo? Existem aqui algumas diferenças básicas. Por exemplo, quando o anjo Gabriel vem, ele vem para levantar o profeta. A sua presença não deixa o profeta atordoado. Em sua presença o profeta se levanta. Mas quando aparece Miguel, a presença de Miguel causa pavor e deixa o profeta pálido, sem forças diante da sua glória. A sua presença leva o profeta a se prostrar. Não existe na Bíblia referência a anjos aceitarem a adoração de um homem. Inclusive em Apocalipse 19:10, um texto que nós usamos e conhecemos muito, o profeta João, ele se ajoelha e o anjo diz o que para ele? Não,
não me adore, porque eu sou o quê? Conservo teu e dos teus irmãos. Estou falando aqui, fazendo menção de Apocalipse 19:10. Portanto, o anjo, ele não aceita adoração, mas Miguel recebe a adoração do profeta Daniel. Portanto, Miguel é a representação da presença de Jesus, ou podemos dizer, a presença do próprio Deus, entrelaçando a história humana, escrevendo os capítulos da história humana. E nós lemos agora do verso 19 até o verso 21, encerrando então o capítulo, que diz o seguinte: ele disse: não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Dita essas palavras, eu me senti fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me destes força. Então ele me disse: você sabe com que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Bom, se você está acompanhando esse estudo desde o começo, você sabe que existe aqui uma referência direta ao cumprimento profético dos reinos, conforme descritos no capítulo 2, no capítulo 7 e no capítulo 8. Mas aqui apresenta um fator interessante. Miguel diz que ele está guerreando contra o príncipe da Pérsia, e no tempo certo o príncipe da Pérsia vai passar, o príncipe da Grécia irá se erguer. O céu interage na história humana. Miguel, o grande príncipe, o filho de Deus, luta contra o príncipe da Pérsia. No desenrolar da história humana, Deus escreve o roteiro dos seus planos. O motivo pelo qual o próprio Deus interage na história humana é para cumprir os seus planos e os seus propósitos. O capítulo 10 não nos dá o conteúdo, nos dá apenas uma pincelada, nos dá apenas um trailer do que está por vir. Apenas nos diz de uma grande guerra, uma guerra que está sendo travada pelo próprio Miguel, que é o príncipe do exército do céu. Isso já foi apresentado para nós no capítulo 7. Mas o capítulo 11 e o capítulo 12 vai nos trazer mais detalhes a respeito disso. Mas aqui no capítulo 10 tem algumas lições especiais que a gente pode tirar. E na verdade, aqui no capítulo 10, a gente encontra 4 recados de Miguel. O Deus Filho, o Filho de Deus, o Deus com aparência humana. Nós encontramos 4 recados de Miguel para Daniel e para você. E esses recados estão exatamente no texto que eu acabei de ler. Então o primeiro recado é: não tenha medo, porque Ele cuida de você. O primeiro recado de Deus, do próprio Miguel para você é: não tenha medo, Ele cuida de você. O segundo recado de Miguel é: você é muito amado, porque Ele cruza o céu para se encontrar com você. Ele cruza o céu para interagir não somente na história desse mundo, mas para interagir na história da sua vida. Terceiro recado de Miguel: a paz esteja com você, porque Ele está no controle da situação. Só Ele pode proferir para você uma palavra de bênção relacionada à paz, porque só Ele está no controle da situação. E a quarta palavra de recado de Miguel para você é: seja forte, porque a luta é dele e porque Ele dá forças para você. Não é confortante saber que a luta pertence a Ele? Ele não diz ali naquele capítulo que o rei da Pérsia está em luta contra o povo de Deus. Ele diz que o rei da Pérsia está em luta contra o próprio Miguel. E no próprio texto existe aqui uma referência à vitória, à prevalecência de Miguel diante do rei da Pérsia, apontando inclusive a subida do rei da Grécia. Mas ele também fala para você, diante das lutas que você enfrenta, as batalhas do seu coração e da sua vida: seja forte,
Porque a luta que você enfrenta hoje, ela não é só sua, ela também é dele. Eu queria deixar com você 4 lições, para você não esquecer. De tudo que a gente ouviu, eu quero deixar para você 4 lições especiais. Primeiro, quem é igual ao Senhor? Miguel. Quem é igual ao Senhor? Ninguém. Portanto, só nele você pode confiar. Não tem nenhuma instituição humana, nenhum dinheiro no mundo que possa trazer para você a paz para que você possa confiar, a não ser a presença de Miguel, o rei das potestades celestes, o grande general do exército de Deus, presente na tua vida. Segunda lição: você é muito amado. Em cada texto deste trecho da Bíblia, nós encontramos um Deus completamente apaixonado pelos seus filhos. E Ele é apaixonado por você. Um Deus que faz o que for preciso para te alcançar. A terceira lição: não tenha medo. Ele te dá força se for preciso. E o mais interessante é que a resposta dele vem antes mesmo que você ore ou que você termine a sua oração. Isso aqui é muito interessante. As respostas às orações de Daniel, elas começavam a acontecer antes de Daniel sequer começar a orar. Isso significa que as nossas orações, elas não fazem Deus mudar de ideia, porque Ele já está disposto a nos abençoar antes mesmo da gente orar. As nossas orações apenas permitem que a bênção que Deus já ofereceu, que já foram lançadas, que elas alcancem a acolhida no nosso coração. E por fim, a quarta lição é: seja forte. Ele luta por você. A sua luta é a luta dele. E a ele, ninguém pode superar. Estou falando para alguém que está lutando com um problema de saúde, está lutando com desemprego, crise financeira, está lutando com a depressão, está lutando com a angústia, está lutando para dar um passo de fé. Eu quero dizer para você: seja forte, porque a sua luta é a luta dele. E quando ele luta, ele nunca sai derrotado. Que Deus possa te abençoar e que as promessas que nós encontramos nesse capítulo possam confortar o seu coração hoje e te dar a esperança de que Ele está no controle da história, mas Ele está cuidando de você e Ele está escrevendo a tua história, e nele você está apto para enfrentar qualquer situação. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Grande Deus e nosso Pai, como é bom saber que Miguel luta por nós. Como é bom saber que nós temos ao nosso lado, Senhor Deus, o grande príncipe das hostes celestiais, nos dizendo a cada dia que somos amados, nos dizendo a cada dia que podemos ser fortes porque o Senhor está do nosso lado e porque as nossas lutas são as tuas lutas, nos dizendo a cada dia para termos paz no nosso coração. Nesse momento eu peço que o Senhor visite cada ouvinte, onde quer que esteja, Senhor Deus, visite cada um deles, conceda a tua bênção, conceda a tua paz e conceda a vitória. Toma, Senhor Deus, a nossa vida em tuas mãos, fica conosco, eu te peço em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Na próxima semana nós vamos estudar o capítulo 11 do livro de Daniel. Até lá.